Olá, pessoal. Hoje nós estamos com mais um programa, Segundo Eu Começo, e hoje o tema é muito importante, voltando com a obesidade. Porém, nós vamos estudar, aqui com a Meire, o método chamado cirurgia bariátrica. O que é a cirurgia bariátrica e quando fazer? No Brasil, nos últimos anos, nós tivemos um aumento considerável de indivíduos que se submeteram à cirurgia bariátrica. Em 2012, nós tivemos 72 mil pessoas que se submeteram à cirurgia. Geralmente, quem opta pela cirurgia bariátrica acredita que possa ser um caminho mais fácil. Ou ainda, já se cansou do método tradicional de exercício e alimentação adequada. Mas, gente, o preconceito de dizer que a cirurgia é um caminho mais fácil está muito além, do que realmente quem conhece sabe que não é o caminho mais fácil. Então, hoje nós trouxemos a Meire para falar da sua experiência. Ela fez a cirurgia bariátrica e conseguiu emagrecer 30 quilos. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Eliana. Tudo bem? Então, Meire, você fez a técnica de cirurgia bariátrica, O que te levou a fazer essa cirurgia, Você emagreceu 30 quilos. Isso. Como é que foi o processo de você estar engordando, tentou fazer exercícios, tentou fazer alimentação para depois, chegar nessa opção da cirurgia? Sim, foram várias tentativas. Quando tinha uns 20 anos, não faz muito tempo, eu sempre fui muito controlada, uma dieta e tal, mantendo sempre o peso. Comecei a engordar, acho que também comi um pouco a mais mesmo, e optei por fazer com remédio. Fui no endocrinologista, tomando medicamento. Emagreci, cheguei no peso muito legal. Só que, porém, assim, a manutenção que é o complicado, você manter esse peso que você eliminou. E foi difícil. E eu comecei a engordar e sempre engordava o dobro do que eu tinha emagrecido com os remédios. Só que chega um tempo que o organismo da gente costuma com os remédios. E ele não faz mais o mesmo efeito. Então, assim, se há 5 anos atrás eu conseguia um bom resultado, passou 5 anos, o meu organismo mudou e eu já não conseguia o mesmo resultado esperado. E aí eu começava a engordar mais do que eu tinha emagrecido. Fiz academia, fiz exercícios, mas não tive sucesso mesmo. Aí de 5 anos pra cá, que foi assim o ápice, que eu engordei muito mesmo, nem sei dizer o porquê, acho que foi uma série de coisas, ansiedade, comia mais, a vida da gente muito sedentária, não fazia mais exercício e com isso adquiri muito mais peso. Certo. E como é que era, durante esse aumento do peso, como é que era para você? Você tinha alguma alteração no corpo? Você tinha alguns níveis, Colesterol, hipertensão? Você apresentava essas alterações? Sim. Ou não? Ou a única preocupação sua era reduzir o peso corporal? Sim, tive muitas alterações, além da saúde, que estava muito debilitada, o meu colesterol estava muito alto, o meu triglicérides chegou a quase 500, 498. Nossa, muito alto. Estava com predisposição de diabetes, gordura no fígado, pressão altíssima, eu tomava já 3 remédios de pressão. Então, assim, além da obesidade, eu estava com a saúde muito debilitada. Então, isso foi um dos fatores em que me levou a procurar fazer a cirurgia bariátrica. Isso te assustou, essas alterações todas? Muito, muito, porque assim, que nem o médico dizia para mim, que eu estava uma bomba relógio, a qualquer momento ia explodir. Então, o risco que eu tinha de ter um infarto, porque eu tenho um histórico também familiar disso, o risco era muito maior do que o risco da cirurgia em si, que eu tinha muito medo do ato da cirurgia, Uhum. De quando está no centro cirúrgico. Era muito mais perigoso do que a minha saúde, como estava caminhando, por conta da pressão, de todos os problemas que eu tinha. E nesse momento, você engordou durante os anos, você é casada, tem Isso. filha, tudo, Nesses momentos de preparo, de decidir que vou fazer a técnica, o que te impulsionou a optar pelo fazer a cirurgia mesmo? Você teve algum exemplo de alguma pessoa que você conheceu? Ou simplesmente você procurou, estudou e falou, bom, eu vou fazer a técnica mesmo, que eu acho que isso vai me ajudar? Você viu as pessoas que tiveram sucesso, aquelas pessoas que não tiveram sucesso? Você fez uma busca bem criteriosa para poder se submeter à cirurgia? Sim, fiz essa busca sim. 2 anos antes de eu operar, eu fui ao médico, procurei saber sobre a cirurgia bariátrica e estava decidida a fazer.
2 meses, ele me deu todo o procedimento, o encaminhamento e tal. Mas 2 meses antes, depois dessa consulta, eu soube de uma pessoa em que fez a cirurgia, que era conhecido nosso, e que infelizmente teve complicações sérias e veio a óbito. Eu desisti, falei, não vou fazer mais a cirurgia. E o tempo foi passando. Só que aí eu tive muitos exemplos de outras pessoas que o sucesso foi muito grande da cirurgia. Muito grande mesmo. E eu não estava mais conseguindo controlar a minha saúde somente com os remédios. Eu estava muito debilitada mesmo. Aí eu procurei novamente o médico. Antes de fazer com esse médico, que é o Instituto Garrido, eu procurei passar com outros 2 médicos. Então, assim, não foi no primeiro médico que eu fui que eu já fiz. Não, eu passei com outros 2, me indicaram 2 pessoas que já tinham operado com esse médico, e aí eu fui nele. Então, fiz todo o procedimento, conversei com ele. A princípio, até pelo peso somente, ele já ficou assim. Mas quando ele viu o meu histórico, os problemas que eu estava devido associadas, né, à obesidade, aí foi feito um levantamento. Mas por que o seu peso não? Porque só o peso não era critério para você ser candidata à cirurgia? Então, porque a gente tem que ter um índice de massa corpórea, acho que é acima de 40, Sim, uma coisa assim, você né? não alcançava esse Eu não número. alcançava isso. Ah, ok. Então, assim, na minha cabeça, eu teria que até engordar para fazer. Sim. Só que, assim, o médico falou que de maneira alguma, que não era esse o processo. Então, quando ele foi fazer o levantamento dos problemas de saúde que eu tinha, aí sim foi aprovada a minha cirurgia. Era uma candidata. Exatamente. Até um infarto, um AVC, alguma coisa mais séria. Sim. Então, assim, era uma bomba relógio mesmo que estava a explodir a qualquer momento. Ok. Então, a gente tem uma foto da Meire de como ela era antes, né? Quando ela tinha 30 quilos a mais, né? Então, Meire, olha só. Hoje você está com 30 quilos a menos, está super bonita, né? E o que é, né? Olhar essa foto hoje? Ah, essa foto... Quantas coisas! Eu fico até emocionada. É mesmo? Conta essa pra foto, gente. assim, é uma coisa assim, que eu vivia um momento, eu sempre disse assim, que nós temos que ser felizes. Em alguns momentos tristes, porque a nossa vida é assim, infelizmente. E nessa foto, eu era uma pessoa triste e estava passando por alguns momentos felizes. Entendi. Então, assim, ela até me deixa emocionada. E hoje é o contrário, então. Hoje é o contrário. Sou uma pessoa feliz, de bem com a vida, alguns preconceitos, que eu tinha comigo mesma. Acabou se perdendo, sabe? Eu comecei a me valorizar melhor, a me ver melhor. Eu tinha vergonha de algumas coisas no meu corpo, que hoje estou totalmente desencanada, feliz da vida. Então hoje você é feliz com momentos tristes, né? Sim, como todo mundo. Como a maioria das pessoas. Isso mesmo. Poxa, muito interessante, né? Então, nesse processo, vamos falar um pouquinho, né? Antes de você chegar na técnica, né? Na própria cirurgia, né? Então você foi procurar esse médico para resolver vai fazer ou não, né? Você optou por sim. Mas nesse período antes de cirurgia, né? Antes de você chegar à mesa, né? No centro cirúrgico, existe algum protocolo a seguir, não tem? Isso mesmo. Então, assim, resolvi fazer. Procurei... Com o apoio do seu marido, da sua filha? Sim. Conversei primeiro com a minha família, né? Com meu marido. E sentamos junto para resolver o problema, que era um problema até então. Aí nós procuramos o médico, que foi uma indicação, conversamos com ele, ele mostrou para nós a técnica que era desenvolvida na cirurgia. E de quando eu comecei para o dia que eu operei, foram mais ou menos, de tratamento, uns 6 a 8 meses, com psicólogo, nutricionista, endocrinologista, todo o processo. E o mais importante é o acompanhamento psicológico. Você frequentou as consultas, né, com o psicólogo durante quanto tempo antes, né, da cirurgia? Eu acredito que foi de uns 6 a 8 meses antes com a psicóloga. Isso. E como é que foi essa relação com a psicóloga? Porque provavelmente você deve ter descoberto um monte de coisa de você mesmo que você não sabia, né? Verdade. Como é que foi isso? Normalmente eles fazem em grupo. Primeira consulta individual. E depois eles encaminham para um grupo que está com a mesma finalidade de fazer a cirurgia. Então, na minha primeira entrevista, a psicóloga já percebeu que o meu caso não era igual ao das outras pessoas que queriam fazer essa cirurgia. E ela optou por fazer um tratamento individual, só comigo. Por quê? As pessoas que elas estavam para fazer essa cirurgia, elas tinham uma obesidade muito maior que a minha, que não podia, assim, atravessar uma catraca de ônibus, não podia pôr uma bota de cano alto porque a bota não fechava. E que não era este o meu caso.
acho que o problema era mais comigo, da minha aceitação, de vergonha. Eu tinha um problema de escurecer as juntas. Escurecer as juntas, só para as pessoas ficarem sabendo, escurecer o pescoço, articulações, mãos, joelhos. Então, é um distúrbio causado pelo excesso de insulina, pelo distúrbio no organismo que a insulina vai gerar. E isso chama-se acantose nigrans. Então, muitas pessoas apresentam isso é até um alerta, e não sabe que tem esse comprometimento. Então, se você que está aí assistindo conhece alguém, ou você mesmo possa ter essas manchas escuras, procure um médico, porque com certeza você está apresentando algum distúrbio interno, né, do seu organismo, que você tem que tratar, porque se não tratar, isso vai levar a outras consequências. Então, a Meire tinha esse comprometimento que é o que ela está relatando e vai continuar relatando da timidez dela em relação a isso. Isso né? mesmo. Então, por conta deste problema, eu não usava uma camiseta regata, porque eu imaginava pegar um ônibus, uma condução e ter que levantar o braço e aparecer. Cabelo curto, agora eu até me dou o prazer de cortar o cabelo mais curto. Porque o pescoço ficou clarinho. Exatamente, porque o cabelo comprido dava uma disfarçava, punha ele um pouco para frente. Hoje não, eu já posso mostrar o pescoço. Então, assim, eram algumas coisas que me incomodavam muito. Vergonha do meu marido, de eu aparecer e eu estar me trocando, ele aparecer, eu ficava com vergonha. Então, assim, além de eu ter o problema de saúde, eu também tinha algumas coisas comigo mesmo que eu ficava muito preocupada. Eu cheguei ao ponto, assim, tinha reunião da escola, e aí, mãe, a minha filha falava, né, a mãe da minha amiguinha vai, mas como ela é? Ela é gordinha? Porque eu tinha preocupação de a minha filha ter vergonha de mim. Entendi. Então, acho que o meu problema, assim, em vista das outras que estavam mais obesas, era diferenciado. Então, ela procurou fazer um tratamento individual comigo, não em grupo. Então, foi um processo de 6 a 8 meses antes da cirurgia. E você acha, assim, uma mensagem, né, uma dica para quem está pensando em fazer uma cirurgia, você acha que esse acompanhamento com a psicóloga, ele é fundamental até mesmo para o sucesso dessa cirurgia, no pós-cirúrgico, né? Sim. Eu acho que o mais importante de tudo é esse acompanhamento psicológico. Porque, às vezes, as pessoas elas têm vários tipos de problemas e acham que todos os seus problemas vão ser resolvidos com a cirurgia. Mas tem muitos problemas na vida da gente que não estão associados ao seu sobrepeso. São problemas que a gente tem na vida mesmo. E aí, quando você emagrece, que você está bem, e você vê que alguns problemas não foram resolvidos, isso começa a te dar uma neuro, uma depressão. Então, assim, Corre o risco de engordar, você acha? Corre o risco de engordar. Porque antes o que você tinha? Eu ficava ansiosa, eu estava depressiva, eu estava triste, eu comia. Hoje, se eu estiver triste, ansiosa, eu não consigo mais comer daquela maneira. Não cabe, né? Não cabe. Tá. Do jeito que entra, sai, se forçar. Então, assim, não pode. É uma vida muito regrada agora. Então, as pessoas acabam, assim, se ficando frustradas porque não resolveram alguns problemas e não podem fazer o que mais gostava, que é comer. Sim. Então, elas têm uma mente de gordo, de comer compulsivamente, mas tem um estômago agora pequenininho, que não cabe. Então, assim, uma coisa que, pelo que eu estou percebendo, né, se você pretende fazer uma cirurgia bariátrica, tem que ter nessa equipe, né, um psicólogo. Né? Porque ele vai te acompanhar depois da cirurgia, mesmo que você não frequente de maneira assídua, mas ele vai estar lá como um suporte para quando você precisar lá resolver ou tentar encontrar um caminho para os problemas, enfim, que todos nós temos, né? Isso mesmo. Então você também, hoje você ainda continua frequentando o psicólogo periodicamente ou... Não com a mesma frequência antes da cirurgia, né? Logo que eu fiz a cirurgia, os 3 primeiros meses, eu fiz o acompanhamento, continuei. Aí passou de 3 em 3 meses e agora eu ainda estou meio relaxando. Sim. Mas assim, de 6 em 6 meses eu tenho que estar passando com ela. Você tem essa sensação que a psicóloga está ali, para qualquer momento você ligar e poder... Enfim, qualquer coisa que possa acontecer no meio do caminho aí, você tem esse respaldo de uma psicóloga para te direcionar de alguma forma, né? Sim, isso é suporte, é muito importante. Eu estou frisando aqui, pessoal, com essa questão da psicóloga, porque a gente percebe que tem muitos profissionais que realmente fazem a cirurgia, né? Cortam o indivíduo, faz a técnica e tudo mais, mas não tem uma equipe, né? E o indivíduo que faz essa cirurgia, ele precisa de uma equipe
para depois, né, para a vida inteira. Eu até brinco muitas vezes que a gente casa, né, o indivíduo que faz a cirurgia bariátrica casa com a psicóloga, casa com a nutricionista, casa com o médico, porque é uma técnica que ela tem alguns efeitos importantes colaterais ao longo, né, da vida depois, né. Então, se você pretende fazer uma cirurgia bariátrica, pesquise, mas sempre opte por uma equipe completa, que ela vai te dar respaldo, ela está te vendo a obesidade não só como um acúmulo de gordura corporal, ela está vendo a obesidade como um todo, né? Como uma doença que ela foca o comportamento, o psicológico, as emoções, né? E uma série de coisas aí que muitas vezes, se você for só no indivíduo que só faz a cirurgia isoladamente, sem uma equipe, talvez ele não consiga te dar esse respaldo tão importante, né? Que técnica que você fez, Meire? Bypass. Bypass. Gente, olha só o vídeo que a gente vai mostrar, o que é essa técnica. Para você entender que não é um caminho tão fácil fazer cirurgia bariátrica, né? Como ocorre no vídeo dessa técnica de bypass, a redução do tamanho do estômago e a redução também de uma porção aí do intestino. Então, olha só, nós temos o trajeto normal e vai ter um corte, né? Vai ser separado. Olha lá. Esse pequeno estômago que sobrou é o estômago que a Meire tem hoje, né? E existe um desvio, né? Um pedaço do intestino, o alimento não vai passar mais. Então, o alimento vai passar apenas onde está passando essas bolinhas vermelhas. Aquela parte verde das bolinhas é a parte das enzimas que saem do estômago e vão se encontrar com o alimento lá embaixo. Então, olha só, gente, que técnica agressiva. Então, para vocês terem ideia, logo que a Meire saiu da cirurgia, a capacidade desse estômago pequeno é de 50 ml. Vocês têm ideia o que é 50 ml? 50 ml é um copinho de café, aquele de plastiquinho. Né? No primeiro momento, esse estômago ele fica inchado devido, né, ao próprio corte, aqueles grampos. E aí, com o passar do tempo que vai desinchando, né, esse estômago tende a ficar um pouco maior. Mas não se iluda, um pouco maior desse estômago é um copinho de 150, 200 ml, aquele de água que a gente toma. Isso mesmo. Né? Que nada mais é que, olha, se você for comparar essa caneca, é menos do que essa caneca. Então, gente, é isso que ela convive hoje. Então, quando ela comentou que é necessário, né, a gente trabalhar o psicológico, porque você tem que acompanhar, né? Porque se tem um estômago pequenininho e a cabeça gordinha, né, não vai conseguir suportar, né? E muitas pessoas, né, Meire, não sei se você já teve essa experiência de amigos lá do centro que você fez de cirurgia, né, que comiam mais do que deveriam e tiveram algumas complicações, né? Então, qual que é o momento mais crítico da cirurgia, né? Porque você teve todo o preparo, que você ainda não fez a cirurgia, que você ainda pode comer. Uhum. Quando você faz a técnica, que você sai do centro cirúrgico, qual que é o momento mais crítico, mais assustador, ou, enfim, né? O que acontece quando a pessoa sai do centro cirúrgico e vai para casa? Com toda essa mudança, porque como é que vai ser a sua alimentação agora, né, Meire? Sim. 50 ml de estômago? Como é que é isso, hein? Eu saí do centro cirúrgico, fui pro quarto e a única coisa que eu podia tomar era líquido, água. E água coada, né? Água coada. Então, assim, depois do centro cirúrgico, água de coco e água mesmo. Acho que só depois do segundo dia que veio uma gelatina. E era, assim, uma colherzinha a cada 3 minutos. Então, assim, o período mais difícil para mim foi os 21 dias após a cirurgia. Que era só líquido? Só líquido. E não é bater no liquidificador o alimento, não. Você cozinha a carne com alguns legumes, aquela água que foi cozida, você vai coar e tomar somente aquela água. Para evitar um resíduo e aquela cicatrização não foi feita ainda completa, né? Da onde foi o corte no estômago. Né, e na parte do intestino. Então, se tiver algum resíduo alimentar ali, você pode ter uma complicação. Né? Exatamente. Tá. Então, esse período dos 21 dias, para mim, foi o mais difícil, porque eu não tinha fome, mesmo porque eu tinha muito medo, a cabeça da gente, né, comanda. Mas, assim, eu tinha necessidade, parece, de mastigar alguma coisa. E, então, assim, era um medo. Então, até o 10º dia, 15º dia, você está com medo, expectativa, que você ainda vai de boa. Mas depois, você sente a necessidade de mastigar alguma coisa. Então, o mais complicado foi esses 21 dias
que foi só a base de líquido mesmo, de água mesmo. E nesses 21 dias, o emagrecimento, ele é visível? Como é que é o emagrecimento em peso, né, em quilos aí nesse momento? Olha, eu não sei dizer, assim, em 21 dias o quanto eu emagreci, mas nos 30 dias, que foi quando eu retornei, eu tinha emagrecido já 10 quilos. 10 quilos. 10 quilos. E 10 quilos era tão difícil emagrecer antes, não? Nossa! Quando eu fazia os regimes, se eu emagrecesse 2, 3 quilos no mês, eu já estava muito feliz. Tá. Então, assim, é muito rápido. E você não consegue trabalhar nesse período de 21 dias, um mês, você fica em casa. Ou eu fiquei os 21 dias que eu não podia comer o sólido, eu fiquei em casa. Fica mesmo fraca, porque né? a gente fica muito fraco, isso mesmo. Então, assim, até às vezes para você lavar o cabelo, você sente uma fraqueza nos braços, Sim. porque você não está pondo energia. Não. Então, aquela energia que está acumulada é que o organismo tá pegando. Sim. E eu não estou repondo ela. Então, existe uma fraqueza. Então, assim, para trabalhar, é complicado. Tá. O ideal é, assim, após você estar comendo já o sólido, que também você não já começa comendo, você vai tentar também. Aí sim que a gente retorna ao trabalho. Tá. E aí, quando você voltou ao trabalho, você em algum momento achou que ia sentir que as pessoas teriam preconceito porque você fez cirurgia bariátrica? Passou isso na sua cabeça alguma vez? Não. Não. Não, isso não. E quando você voltou a trabalhar, porque enquanto a gente está em casa é fácil controlar, né? Né? Você fica o dia inteiro lá tomando o copinho e tal. Mas quando você volta ao trabalho, como é que você levou os alimentos? Como é que você se alimentava no trabalho nesses primeiros meses? Porque mesmo sendo 21 dias que o médico te liberou, ainda tem um cuidado aí, né? Não é, vou comer agora o que eu quero. Mas então como é que foi isso para você conciliar, né? O trabalho e a alimentação? É complicado. E a energia, né? E a energia. E a disposição para pensar até, né? Isso mesmo. Foi complicado, como você disse, para conciliar o trabalho e a alimentação. Então, assim, a minha dieta hoje, a minha alimentação, não é nem dieta, minha alimentação, ela tem que ser rica em proteínas. Então, eu tinha que comer muita carne, ovo. Então, eu procurava trazer da minha casa a comida do que ficar comendo em restaurante. Hoje não, hoje eu já como nos restaurantes, por quilo é mais fácil. Mas no começo, eu trazia. Você tinha um medinho também de comer na rua, né, no começo? Muito. E assim, muitas vezes em que eu comi, confesso que eu senti mal. Caí assim, eu tinha que parar. E é engraçado assim, que a gente fala, eu punha a primeira garfada na boca, né? Parece que ele desce errado. Aí o doutor falava, mas como assim desce errado? Eu falei, não sei explicar. Foi pro caminho errado. Foi pro caminho errado. E aí você não consegue comer mais nada mesmo. Certo. Então, assim, a adaptação de você reaprender a comer, porque você tem que comer muito mais devagar, e eu sempre comi muito, muito rápido, sou muito agitada. Então, assim, quando eu ia me pegar, eu já estava comendo muito rápido. E ia passar mal, Nossa, né? passava mal, com né? certeza. Certo. Então, assim, a adaptação, no começo, ela é complicada. E tá bom, aí você tá com seu marido, com a sua filha em casa, e como é que é a mesa, né? Como é que você come? Você come as mesmas coisas hoje? Você come as mesmas coisas que eles, só em menor quantidade? Ou você ainda faz alguma alimentação específica para você? Como é que Hoje, é? eu como as mesmas coisas que eles. Tá. No começo, não. Sim. Então, eu evitava de sentar à mesa junto com eles. Nesse período aí, Nesse né? período, eu evitava. Tá. Hoje, não. Eu já sento. Então, assim, eu me dou ao luxo de comer um pedaço de pizza. Mas é um pedaço de Satisfaz. pizza. Me satisfaz. Dependendo da pizza, nem consigo um pedaço inteiro. Antigamente você comia quanto? Só por curiosidade. Uns 3, 4. Numa tacada só? Numa tacada só. Fora a bebida? Fora a bebida, que Fora hoje eu não bebo mais comendo. Não consegue beber mais não, comendo? Não, Ou não outro? consigo. Ou um outro. E refrigerante, nem quando eu não estou comendo. Assim, o gás do refrigerante cai assim, muito ruim, muito mal no estômago. Então, não é bom. Então, assim, ou eu tomo um pouco de água antes de comer, ou uma meia hora, 40 minutos depois que eu comi, aí eu tomo água. Você respeita os intervalos de 3 em 3 horas? Ou você ainda não sente, você não sente vontade de comer e mesmo assim você come? Como é que é essa? Porque a gente fala sempre, né, que tem que comer de 3 em 3 horas para manter o peso, até para a saúde mesmo, até para você ter uma boa concentração mental. Você respeita isso? Né? É difícil respeitar isso no trabalho? Ou simplesmente por você estar com o estômago menor, a gente sabe que as substâncias que estimulam a fome, quando você corta um pedaço do estômago, elas também diminuem. Então, a gente não tem a mesma fome de antes, né? Uhum. Então, até esqueço de comer. Acontece isso? Acontece. Assim,
Às vezes eu não consigo comer de 3 em 3 horas. Confesso que eu estou no serviço e acaba passando. Então, assim, eu não tinha o hábito de comer doce, por exemplo. Então, o meu corpo sinaliza. Quando eu passo de 3 horas de comer, eu sinto vontade de comer doce. E aí eu até comentei com o médico, mas é por causa disso, porque eu passei do tempo que eu deveria comer, que é de 3 em 3 horas. Seu combustível caiu. Exatamente. Então, eu estou precisando de energia. Aí me dá uma vontade de comer doce. Opa, preciso comer alguma coisa. Mesmo que eu não coma o doce, sim, mas eu preciso comer alguma coisa. Alimento, uma fruta, alguma coisa eu preciso comer. E a qualidade da sua alimentação melhorou? Você acha que melhorou hoje? Melhorou bastante. Mesmo porque, assim, depois que a gente acaba vendo um resultado bom, a gente fica mais motivada. Então, hoje existe uma Meire, que já foi, e a Meire hoje. Existe uma Meire antes cirurgia e pós-cirurgia. Né? E a equipe que te auxiliou foi bacana com você o tempo inteiro? Você ficou satisfeita com essa equipe? Fiquei sim. Foi uma equipe muito boa. Não sei nem se eu posso já falar. Pode. Foi o Instituto Garrido, doutor Elias Alexandre, que eu tenho até que agradecer muito a equipe dele, a ele, pelo suporte prestado, pela competência de todos eles. Assim, foi muito, muito bem assessorada. Depois que você chegou agora, né, no atual peso, enfim, melhorou seu relacionamento em casa? Muito! Porque assim, quando a gente é uma pessoa triste, a gente fica moadinha. Hoje não, eu sou uma pessoa feliz, que eu estou sempre interagindo, conversando, brincando. Então, assim, mudou tudo. A minha vida mudou toda. A gente sabe que existe casos de pessoas que fizeram a cirurgia e realmente não deu certo. Você até citou um caso de um óbito aqui e tal. Mas se você fosse dar uma sugestão, uma dica, assim, para os nossos, né, internautas, assim, que estejam pensando, né, em fazer a cirurgia, o que você falaria? Conversar com a família, o apoio é muito importante e procurar um bom profissional. Um profissional capacitado, sabe, que te dê todo o suporte e te ampare na cirurgia. Que tenha a equipe completa, Que tenha a equipe completa, isso mesmo. E o psicólogo, né, você acha que é para a vida inteira, né? O psicólogo é fundamental. Só para finalizar, Meire, quanto à questão de deficiências nutricionais, carências nutricionais, você apresenta? Então, eu não estou com carência. Por quê? Porque eu tomo vitaminas. Sim, você está bem atenta a isso? Muito bem atenta, eu sou muito regrada. Então, o que o meu médico disser que eu preciso tomar de vitaminas, de suplemento, eu tomo. Então, não espera cair os níveis, né? Não, nunca deixei de tomar uma vitamina. Todas as vitaminas eu tomo rigorosamente. Ele me diz que pode ser pro resto da vida. Ok. E eu estou disposta a tomar. Então, se você, como eu brinquei, né, você casou com a equipe por isso mesmo, porque periodicamente você retorna, faz os exames para ver que níveis, né, essas vitaminas estão já começando a entrar numa deficiência, você já introduz mais suplementos, já revisa toda essa suplementação que o médico já te passou. Né? Isso mesmo. Inclusive, 3 meses após, como a perca de peso é muito rápido, meu cabelo caiu muito. E eu fiquei muito desesperada, né? Então, eu sempre brincava. Magra, porém careca, né? E aí, eu falei com o médico. Então, a gente teve que ter um suplemento, uma vitamina diferenciada, porque aquelas que eu estava tomando não estava atendendo a demanda. Isso mesmo. Aí, eu tomei, que é normal acontecer isso. A maioria das pessoas, elas têm essa queda de cabelo mesmo. Aí, passado já no 8º mês, já ficou normal. Mas, finalizando, né, não é o caminho mais fácil, né? Como as pessoas pensam, né? Não é o caminho mais fácil. É um caminho difícil. Difícil. E outra coisa, né? Você acaba caindo em ter que fazer uma dieta, forçosamente você vai ter que fazer, não cabe, né? E você vai ter que fazer um exercício, não tem jeito, né? Sim, porque a gente acaba perdendo muito muscular, isso. Então a gente precisa fazer uma academia, tá acompanhando. E isso é que o médico pega bastante no pé. Tá fazendo exercício? Tem que ter acompanhamento. Então é um caminho que surte um efeito bacana, legal, né? Tudo isso que você falou, mas é um caminho assim que tem que ter muito foco e é difícil, né? Eu sempre falo isso, não é o caminho mais fácil não, né? Não. Eu gostaria de agradecer, Meire, a sua participação. É importante divulgar, né, que a cirurgia ela pode ter sucesso, sim, desde que você seja uma pessoa disciplinada, tenha esse contato com os médicos constante para acompanhar a sua saúde, né, e procurar sempre uma equipe, como você procurou uma das equipes, né, top no Brasil, né, você procurou uma equipe muito boa que está te dando esse suporte, né. Então, muito obrigada por você ter
estar aqui com a gente, né? Espero que volte mais vezes para falar outras experiências que você teve em relação a esse emagrecimento. Ok? Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, pessoal. Espero vocês no próximo programa. Se vocês quiserem sugerir temas, fiquem à vontade. Mande sua sugestão para segundeucomeço@gmail.com. Até lá. Obrigada.